super bem-vindos. Então, aqui eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Estou com saudades dos nossos connects, dos nossos encontros, os convidados super bem-vindos. Então, apresentando um pouquinho do nosso instituto, né? O Instituto Connect, o Connect Experience. Quem que nós somos? A gente fala muito de gestores ávidos, né, por conexões e desenvolvimento. Então, uma forma diferente de estar trocando. Então, conhecimento, a gente sabe que a commodity está por aí, mas como que a gente consegue, né, utilizar a inteligência coletiva, trocar insights e ampliar nosso repertório? Então, esse aqui é uma zona que a gente normalmente usa e abusa para debater, enfim, gerar vários insights. Então, é um grupo que se movimenta a partir disso. A nossa trilha é muito experiencial. Então, a gente tem os talks, que é um dos encontros que é o de hoje. A gente fala muito do experience, que eu já vou falar um pouquinho da nossa jornada, um próximo já é na próxima semana, mas a gente tem peer coaching, a gente faz um papel de board advisor junto a startups, por exemplo, do Cubo, ou ONGs e startups sociais, então também tem o Connect Impact. Então é um pouquinho de algumas experiências para fomentar e aproximar ainda mais as conexões executivas, e deixar a gente próximo do que está acontecendo. Então, quando a gente fala de protagonizar experiências, já estamos começando agora o ciclo de identificar quais são as nossas startups que serão mentoradas. Então, quem quiser, né, vivenciar essa jornada de board, está próximo com o ecossistema. Então, um dos encontros que a gente vai estar organizando em breve, entre finalzinho de abril e começo de maio, vai ser lá no Cubo. Nós temos um canal na Gazeta do Povo, que é justamente para dar voz aos nossos executivos. E aí, com certeza, a gente estende para convidados, para quem participa aqui conosco como painelista, palestrante, enfim, né? O Piazza já esteve aí compondo com nós, inclusive pós-encontro, tem alguns que já teve materiais que os próprios Connects postaram, que era falando dos estoicos, falando de outras coisas, então tem que resgatar aí memória afetiva de conteúdos bem ricos a partir dos teus insights, Piazza. Para hoje, né, eu tenho a honra né, de apresentar Carlos Piazza. Então, Piazza, eu brinco que quando eu já o conheci, já faz alguns anos, né, Piazza, já tem uma longa história. A gente já fez alguns projetos juntos de Future Lab, trabalhando futuros, cenários, enfim. Mas é uma pessoa incrível, com uma visão muito provocativa. Então, eu brinco que até apresentá-lo, né, como darwinista digital, futurista, é, enfim, é uma vasta experiência e eu queria passar a palavra para você. Ele vai estar dando um spoiler para nós de um livro que ele vai estar lançando em breve. E aí, mais uma vez, muito obrigada, Piazza, pela disponibilidade, pela parceria, por estar aqui com a gente hoje. Como que funciona, pessoal, rapidamente? Piazza vai estar interagindo, fiquem à vontade de estar erguendo a mão, perguntando, a gente vai se conectando e estreitar as conexões nos petits comitês, como a gente normalmente faz, entre os membros da própria confraria e os nossos convidados. Então, Piazza, a palavra agora está contigo. Muito obrigado, Sil. Bom, brigadíssimo por tudo sempre, porque sempre quando a gente tem coisa nova, a Sil vem atrás da gente, né, para poder trazer, para já fazer um spoiler, já para trazer um monte de coisas muito legais, né. Bom, a nossa história remonta faz muito tempo, né, meu Deus, faz tempo pra caramba, porque olha, das nossas andanças aí por Curitiba, Escola de Negócios lá da PUC, né, um monte de coisa que a gente teve tudo junto, depois projetos individuais, foi sempre muito legal, uma doideira sempre quando a gente se encontra, né. Bom, como o mundo não para, né, Sil, a gente tem tá louco, coisa que não acaba mais para a gente discutir, e eu tô, daqui a pouquinho entregando o meu 6º livro para Alta, né, para Alta Books, que vai publicar meu próximo livro, que tem então essa pegada aí de falar sobre dessincronização, sobre ressonância, sobre viver, trabalhar e aprender, que no fundo é uma coisa só, e falar um pouquinho de futurismo estratégico, porque, meu Deus, todo mundo a pé no meio do caminho, repetindo modelos, quando tudo se esgota ao mesmo tempo, todo mundo está repetindo modelo que não faz mais sentido, todo mundo aparece numa foto que já não é mais a foto da atualidade que a gente tem, então é claro que a gente tem coisa de mais, coisa de menos, um salto gigantesco que a gente deveria dar, não consegue dar, e a repetição dos modelos cada vez fica pior, porque a gente está vendo tudo que é reflexo desse mundo desincronizado, e a desincronização é uma ausência de sincronismo perante ao tempo. É claro que a gente tem o tempo envezando tudo isso, e todo mundo aqui sabe que parece que você não tem tempo para absolutamente nada. Tô correto, não? Ou sou só eu? Parece que o tempo, ele vai comendo, roendo, corroendo a gente por baixo, e a gente não consegue mais se ressignificar por causa da urgência do tempo. Bom,
Se a gente fala sobre dessincronização, ele é muito pior, porque, na realidade, o tempo ele não existe. As definições mais clássicas de tempo e espaço, que está lá no Carlo Rovelli, levam a gente para um tempo que é muito diferente do tempo do espaço, e a gente sabe que o tempo, por ele não existir, e a gente está sucumbido, né, por algo que a gente não consegue rever, a gente tem que saber que a aceleração que nós temos hoje, inclusive a aceleração social e a aceleração de estilo de vida, são as duas coisas talvez mais perversas que a gente tenha que lidar, onde a gente está absolutamente imerso por questões de trabalho, pelas questões do não viver, pelas questões da dúvida, do aprender, dessa tela azul danada que bate na cabeça de muita gente e que não consegue, de uma maneira para outra também, parar para olhar, porque parar não faz parte desse universo, afinal de contas, né, tudo aquilo que a gente ouve falar nas empresas, que eu já me livrei, eu já sarei, não quero mais trabalhar em nenhuma empresa, hoje eu ajudo todo mundo a pedir demissão e ir embora, porque não tem outra maneira de viver a não ser fazer isso, não é? Porque na realidade, um monte de coisa que não tem sentido, corroendo todo mundo, também nas empresas que elas não conseguem fazer esse sal. Mas de alguma maneira, quando a gente fala de tempo, a gente está falando então que o tempo está nos oxidando em tempo real e a gente está sempre, né, com aquele cacuete de olhar muito fortemente para dentro, a gente não olha para fora, lá fora está caindo uma chuva de meteoros, enquanto aqui dentro todo mundo finge que nada aconteceu. É claro que quando a gente enxerga todos esses impactos que a gente teve, por exemplo, do pós-Covid, né, que não ficou uma coisa tão, né, fácil da gente digerir, os modelos mutaram rapidamente, foi uma forma com que a gente viu um colapso muito grande de modelos também durante a pandemia. Ela foi muito longa, ela cristalizou determinados conteúdos e ela começou a puxar uma coisa que não é nova, isso é território também da filosofia, que é a própria ressonância, que é uma palavra que a gente acaba não prestando atenção, e tanto a desincronização traz a ideia da extrema aceleração que nós estamos submetidos hoje, claro, seres humanos não foram feitos para acelerar desta forma, nós não temos um cérebro que entende essa aceleração, eu tenho um cérebro um pouquinho mais decantado, analógico, para um mundo digital, os dois não conversam na mesma paridade, e é claro que tudo aquilo que a gente vive hoje está sucumbido, e sempre quando a gente coloca essas questões, a gente leva um susto, porque, na realidade, o fato corrente é que a gente escolheu parecer ser uma máquina ruim. A gente não tem as menores condições de combater o que está sobre nós, não conseguimos compreender o que está sobre nós, não conseguimos mudar o que está sobre nós, e a gente vai para uma sucumbência que a gente nunca viu, de tanta gente dando tela azul, erro 404, nunca a gente teve no mundo tantos problemas de saúde mental, é óbvio, e que chega até no seu limite máximo, no suicídio, né? Da mesma maneira com que a gente coloca o mundo, né, digital, que é extremamente ágil, ele é super tecnológico, mas de qualquer maneira também ele é super adstringente do ser humano e ele cobra esse preço, porque na realidade o suicídio, de acordo com a escola do Durkheim, ele é um espetáculo narcisista de cidades onde as pessoas entendem que ele pode ser o último grito que eu possa dar num mundo onde ninguém olha para mim, onde a felicidade ela não é real, portanto, eu não consigo trazer os conceitos da eudaimonia, que é um conceito que todo mundo da tela azul conhece, o hedonismo, que é de curto prazo, e ele é muito mais materializado, de uma felicidade materializada, mas não consegue pensar no eudaimonia, porque muita gente sequer conhece o conceito. Não é? Então, na realidade, a gente vive de situações que são completamente artificiais e é óbvio que toda essa corrosão vem cobrando o seu próprio tempo. Abrindo só um parênteses aqui, a coisa está tão séria na questão da destruição dos modelos e uma falta de um futuro preferível para muita gente, que também a gente não tem nem tempo da gente poder saber o que a gente gostaria que o futuro fosse, e muita gente pensa que o futuro chega para salvar a vida da gente, e é um engano danado, porque futuro não
não existe também. O futuro, ele mora na nossa hiperimaginação, você não tem tempo para imaginar nada, você só está naquele modelo repetitivo do fazer, não consegue pensar nada que venha ali, né, sobre esses sistemas, e é claro que todo mundo aqui está sucumbido também na ideia de se pensar um futuro plausível, um futuro possível, um futuro preferível. Muita gente acha que o futuro muda minha gente e que a vida é mais ou menos Zeca Pagodinho, né? O futuro ele muda minha gente, então eu tenho que deixar a vida me levar. Não é bem assim, Eu porque ia a... fazer um parênteses Oba, para faça. você. O que que é o futuro previsível, plausível e tudo mais? Eu lembro que Ah, você já explicou, mas, por favor, coloque todos na mesma página. ah, com certeza, claro. Nos cones de futuro, a gente tem que sempre lembrar, a única coisa de verdade que existe, Sil, é o nosso passado. E só por causa de uma capacidade fisiológica que o nosso cérebro tem de ter memória. Ela é gerenciada no hipocampo, tá bom? Ele também é o quê, né? É o centro de controle da memória. E é claro que você tem que lembrar sempre, sempre, sempre que o que sobrou no seu hipocampo é aquilo que passou pelo seu filtro cognitivo. Claro, as coisas muito importantes na sua vida ficarão gravadas, ficarão registradas, sobre a questão da sinestesia. Tem muita gente que lembra de um cheiro, né? Quem nunca sentiu um cheiro e lembrou de alguém, não é? Então, claro que essas cartinhas estão sendo armazenadas ali no hipocampo e ele guarda essas impressões, que são impressões fisiológica. Claro que o passado ele é relevante, embora a gente não tenha uma dimensão completa do passado, porque vamos falar de viés de confirmação. Claro, todo mundo tem viés de confirmação e é óbvio que o seu cérebro é pautado pelo viés de confirmação. As coisas mais importantes para você estarão arquivadas, que nem figurinhas, lá no hipocampo, e é claro que dependendo do momento você lembra ou não lembra, né? Então é a única coisa que a gente tem. O nosso presente, ele está sendo corroído igual como é o futuro, lógico, porque na realidade tudo que a gente está falando aqui está sendo empurrado para o passado. Se for muito significante, você lembra, se não for, você não lembra, e de alguma maneira, se você quiser olhar alguma coisa mais para frente, tem que ser muito relevante para que você possa guardar, porque o nosso cérebro está ficando muito pequeno, até o hipocampo tem alguma dificuldade em organizar essas figurinhas. O que dirá então daquilo que a gente fala sobre a imaginação, não é? E isso sempre o Einstein colocava que perante, né, quando você coloca duas figuras, a inteligência e a imaginação são duas coisas completamente diferentes. Quem me dera saber que você não tem inteligência nenhuma e tivesse uma imaginação irrestrita. O que aconteceu é que ninguém tem a imaginação irrestrita, não. E, além de tudo, a gente só é reconhecido pela inteligência que coloca à disposição. Isso significa muita inteligência, pouca imaginação, e é óbvio que eu não consigo descobrir o que poderia ser o meu mundo lá na frente. Lembrando que o futuro tem uma definição que é super tranquilinha, é tranquila. O futuro ele é só a consequência da consequência da consequência da consequência da consequência ad infinitum do que você escolheu, do que você não escolheu, do que você decidiu, do que você não decidiu, lembrando que quem não decide, decide o dobro, tudo bem? Porque o hiato também faz com que o mundo corroa de um outro lado e você acaba não percebendo isso, justamente como a gente enxerga, né, Sil? Muita gente posterga, deixa para lá, daqui a pouco alguma coisa me salva, daqui a pouco alguma coisa aparece, e é claro que isso é uma tela azul danada onde eu tenho que colocar minhas impressões. Quando a gente fala sobre tudo isso, e a gente já brincou de fazer Feature Lab, né, tudo vem naquela batida do que a gente fala sobre a questão da ficção. As pessoas parece que oxidaram sua capacidade de fazer ficção, matou a capacidade de fazer ficção, mata futuro igualzinho, porque a minha capacidade de fazer ficção, que é um pensamento imaginativo, extremamente livre, né, das questões de julgamento, é claro que tudo aquilo que foi feito num filme de ficção você virar numa vida real, não é isso? Então não tem que ter nenhum susto com relação a isso, e sempre quando você volta para a ficção, você vai dar de cara com alguma coisa que você está vivendo hoje, porque é óbvio que você tem ali, né, a intencionalidade de mudança está registrada ali
na ficção. Por isso, sabe, Sil, que eu sou super contra esses movimentos do não contra, enfim, eu não vou, é um ato meu, de ir para essas grandes, né, conglomerações de gente, tipo SXSW, né, sou muito crítico com relação a isso, porque parece que você só pode ter imaginação com data marcada, você só pode ter felicidade com data marcada, todo mundo que tá lá, tá nos backdrops, né, narcisistas para dizer que é incluído, e a gente tem uma péssima notícia para todo mundo. Não é só quando tem SXSW que inovação pode acontecer. Inovação está descrito no código genético dos humanos desde sempre. Silvana. Não preciso de evento nenhum, não preciso de nada, não preciso fazer. É muito mais para a congregação humana, que está tudo bem, está tudo certo, obrigado, mas a gente continua vendo conteúdos que não têm o menor sentido sendo abordados como futuro, principalmente o distópico, onde ainda temos Ray Kurzweil, né, falando que nosso cérebro será mais importante, né, menos importante que as máquinas, que seremos dominados por máquinas. Meu Deus, uma coisa mais imbecil que a outra, justamente porque o cérebro humano é analógico, ele não conversa com o mundo digital. O cérebro humano conecta tudo entre 0 e 1. Né? O mundo digital ele conecta 0 ou 1. Só na própria computação quântica que ele ocupa mas assim, uma faixinha muito estreita disso que o cérebro humano ocupa. Então, não tem como colocar chip no cérebro, não tem como fazer Matrix, não, a inteligência artificial não é um oráculo, as pessoas, tá me irritando isso tanto, Silvana, você sabe disso, porque na realidade as pessoas acham que a própria tecnologia tem propriedades absurdamente ativadas que elas não têm, né? Outro dia me peguei com uma figura aí dessas brigas divertidas de Instagram, né? Que alguém falou assim, ai, pode ter um algoritmo racista? Não, algoritmos são nada, ele é só uma estruturação lógica de tarefas para você poder, então, né, de códigos para você poder executar uma tarefa. O algoritmo em si, ele é nada, ele é nada. Eu não posso colocá-lo nessa figura central que ele nunca vai ter. Um algoritmo é só uma organização lógica de inputs para se resolver uma questão de base. Só. Então, na realidade, quem é racista é o viés de confirmação de quem fez o algoritmo. Então, é externo, não é nele. E a pessoa insistiu. Então, falando assim, não, mas você há de concordar que existem, né, latências de demandas filosóficas nos algoritmos. Não, a função do algoritmo não é fazer filosofia, ele não pensa, ele é estruturado para fazer. Então, as pessoas ainda acham que inteligência artificial e o chat GPT é um oráculo aberto onde você chega e faz qualquer tipo de pergunta, a mais absurda possível, e ele tem resposta. Mas o lado ruim de tudo isso é que ninguém percebe que a própria sétima revolução cognitiva do Homo sapiens, que é a cultura dos dados, faz com que isso não funcione, porque nós temos uma disparidade de dados muito grande. Bom, você sabe, né, Silvana, eu sou embaixador da Gartner, né, e vou estar agora na conferência de Data Analytics falando exatamente sobre isso. Eu não vou ter inteligência artificial de grande qualidade se os meus dados são díspares, se eles estão assimétricos, se eles não trazem inteligência nenhuma. Então tem um requerimento que os humanos poderiam trabalhar antes dele começar a fazer coisas que ele não entende, né? E tive que dizer para a pessoa que falou, olha, capacidade filosófica, filosofia é o estudo, então, da ciência do comportamento humano. Claro, eu posso ter alguma coisa nesse sentido? Posso, mas está na mão de quem cria o algoritmo, não dele. Então, se você pensar que o próprio chat GPT, ele é só um editor de texto, isso frustra muitas pessoas que acham que ali atrás tem uma tecnologia estonteante que não tem. Então, quando você pensa que até usando a ficção, para todo mundo depois ficar sem dormir, para lembrar que em 1937 os irmãos Grimm tiraram, né, tiraram a sorte grande, porque o conto, né, chamado Branca de Neve foi vendido para o Walt Disney fazer um filme. Não é isso? Bom, aquele espelho mágico da rainha má da Branca de Neve sempre foi uma tela particular. Então, o conceito de chat GPT já existe desde 1937, porque a rainha má, o que ela fazia? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho falava o quê? Alô, criatura, presta atenção. Você pode ser o máximo, mas tu é um horror. Mas tem alguém que é muito mais bonita que você, que é
Branca de Neve. Uau, onde ela vive, quem ela é? Ah, ela foi rejeitada, ela foi viver com os anões. Ah, é onde eles moram, né? Então, para você ver, ela já fazia conexão com a sua tela por comando de voz, o espelho já tinha localização geográfica, porque sabia que todo mundo morava junto lá com os anões, já fazia leitura de reconhecimento facial, onde um viés de beleza já era colocado no reconhecimento facial. Claro, isso é viés. O que difere você de mim ser belo ou não? Né? Isso é um padrão que alguém introjetou no algoritmo. Então já existia em 1937, que parte as pessoas não conseguem imaginar que isso, quando chega em tempos presentes, já foi dito há muito tempo. Igualzinho lá na pandemia, né, Sil, que a gente já falou. Todo mundo estranhando. Ah, essa porcaria do mundo do Zoom. Ah, eu não aguento mais. Fico sentado o tempo inteiro. 1975, o Conselho Jedi em Star Wars já era feito numa sala do Zoom, só que com hologramas. Então, qual é o susto que você toma quando você vê as coisas virando de verdade, não é? Carros voadores, a empregada de lata, o robô que faz tudo. Gente, a gente cansou de ver, pode buscar na ficção, tudo está dito. Você que não prestou atenção, né? Então, o que que faz o futurismo? Ele projeta pela imaginação irrestrita o mundo que eu gostaria de ter, o mundo que eu não gostaria de ter. Eu tenho que fazer um balanço entre distopia e utopia para eu imaginar aqui. Meu futuro vai ser o quê? Ele vai ser aquele mundo né, onde tudo é azul, tudo é maravilhoso, onde tem flor do campo, onde eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, que deve ser de uma chatice sem fim? Ou será que o meu mundo vai ser Mad Max? Todo mundo se dando porrada, todo mundo no confronto, todo mundo no litígio, todo mundo, né, passando fome, né? 2/3 da população global passa fome, né? E a gente tem gente querendo colonizar Marte. Para quê? Para fugir das mazelas que ficaram aqui? O que, que é o futuro que você gostaria que acontecesse? Não é isso? Eu tenho uma visão de futuro muito clara. Eu gostaria de ter disparidades, desigualdades completamente resolvidas ao longo de tudo isso, mas é muito diferente tudo isso que a gente vê. Eu trabalho para uma equalização? Sim. Sou um futurista, né, humanista utópico. Não deveria, sabe, Silvana? Às vezes eu levo susto com o que tem por aí, mas de qualquer maneira a utopia faz bem pra gente, de achar que a gente vai poder viver num mundo que é menos dispar, né? E aí o que acontece? Vem guerra, né? Vem todas as expressões que a gente tá vendo dessa desincronização também que esse confronto entre Israel, Hamas e os palestinos estão trazendo pra gente, não é? É onde você coloca os pesos, as medidas, isso é uma discussão global, que você chega então naqueles denominadores comuns, você fala assim, tá bom, pode ser relevante, mas está excessivo, que futuro eu gostaria para isso, de que maneira a gente abre todas essas questões e a gente vai bater de novo numa coisa que é biológica, que é da própria evolução, que é a questão do enorme, né, veia competitiva do Homo sapiens, que lá de trás foi o grande responsável pela extinção dos outros coleguinhas de espécie, que era o Homo habilis e que era o Homo erectus. Pela forma com que né, a gente já desde sempre, o Homo sapiens é extremamente competitivo, a gente fez desaparecer 2 outras espécies de homos. Nós convivemos, né? As 3 espécies de hominídeos conviveram. Será que de alguma maneira a gente está indo muito além nessa questão de extrema competitividade, onde não tem que sobrar nada, não é? Porque agora a gente está vendo, né, tudo que a gente não gostaria de ver, que é a discussão de Oppenheimer, né? Eu tenho fome 2/3 em escala planetária. Mas o Putin e o Xi Jinping acabaram de assinar um acordo para 2035 criar uma base nuclear na Lua. Caraca, eu fico olhando isso e falei, será que a gente precisa disso? Por que isso? Para quê? Para acelerar, para a gente se autodestruir? Não é? E todas as questões levantadas agora com o Oscar por causa do Oppenheimer, aonde a ciência ela está sendo colocada para destruição em massa, aonde é que a gente tem governos que não olham isso, aonde a gente tem todas essas questões. Então, o futuro, Silvana, trabalhar com isso é olhar os grandes problemas globais e enxergar uma saída possível para as questões que são muito mais relevantes para a perpetuação da espécie.
É disso que a gente fala. Então a gente trabalha sempre, os futuristas, eu sou certificado pelo Millennium. Millennium Project é uma agência de futuros da ONU, já trabalhou intrinsecamente. Pela primeira vez, é bom que todo mundo preste atenção aqui, agora, na abertura da Assembleia Geral da ONU, pela primeira vez, um documento que é reeditado todo ano, que se chama Our Common Future, que é o nosso futuro comum, virá com um capítulo inteiro dedicado a futurismo. Isso por quê? Porque a chegada da tecnologia sucumbindo humanos, de que maneira a gente enxerga regulações, porque um pouquinho mais para frente vai ficar muito perigoso, todas as questões de enviesamento que a gente tem, dos viés de confirmação, onde a tecnologia vai lá e passa uma caneta marca-texto. Então, a gente olha todo o mundo, de que maneira eu gostaria que acontecesse, não acontecesse. Mas também, Silvana, não estamos sozinhos. A gente tem uma comunidade de gente que está no nosso entorno que pensam futuros de maneiras diferentes, óbvio. Então, o futuro ele é plural, ele não é só uma tela que você projeta todas essas questões. O futuro ele é plural. Eu tenho uma série, né, de outras denominações de futuro que eu gostaria de colocar, então, a serviço da diversidade. E é isso que deixa rico tudo isso. Quanto mais complexo for o mundo, mais a diversidade eu tenho que ativar. E é claro que a gente fala incansavelmente sobre a diversidade como elemento chave para a gente poder esclarecer esse mundo complexo. Então, claro que vem desde as questões muito definitivas, com todas as questões globais que a gente está arbitrando hoje, e é claro que até com uma questão de futuro, e o meu campo ele é bastante colocado, bastante fechado na questão das empresas e da felicidade das pessoas, e eu tenho que dizer uma coisa muito ruim, que o futuro está concretizando, isso já foi uma imaginação, mas o mundo está se concretizando, que é uma coisa muito simples, né? Onde há aceleração, tem depressão. E isso significa que eu tenho que olhar a tecnologia de um lado e eu tenho que olhar a filosofia do outro. Eu tenho que trabalhar num segmento polímata, darwinista digital, onde eu preciso ver qual é a adaptabilidade possível das empresas quando tudo muda o tempo inteiro e onde eu tenho tecnologias de base que também provocam uma aceleração do estilo de vida. Ora, por que é que está dando suicídio, então? Talvez vocês não tenham essa informação, mas suicídio começa aos 9 anos. Eu acho isso extremamente distópico. Você fala assim, o que leva uma criança a escolher não viver sabendo que ela nem começou a viver? Não é isso? Então, essas questões. Alguém tem filho dessa idade? É só olhar para a cara deles. Que coisa é essa que está sobre todo mundo, não é? Isso significa uma ausência, né? Um desmonte dos modelos do passado, uma ausência, né? De imaginação para criar um novo futuro. As coisas vão se oxidando no meio do caminho, oxidando no meio do caminho, e a gente tem que falar desse mundo calcificado, né? Que o Felipe, que é um dos diretores da Quest, acabou de escrever um livro agora falando sobre a questão do abismo, não é? Do que é isso que a gente tem desse mundo digital que calcifica todo mundo, onde você tem que jogar um jogo que muita gente não quer jogar, onde você tem que ter uma vida que não é sua, onde você tem o narcisismo em base que leva você ao hiperconsumo, imaginando que isso é felicidade. Não é uma felicidade hedonista. Sim, posso até considerar que isso seja uma felicidade, não é? Mas que a gente não consegue trazer a eudaimônia. Não sei se vocês sabem a diferença entre um e outro. Né? O hedonismo ele tem as experiências que a gente tem são resultados de curto prazo, ele é altamente tangível. O consumo excessivo da era do capitalismo artista, onde o Serroy fala muito sobre isso, onde o Lipovetsky fala muito sobre isso, da hipermodernidade, do que a gente tem, as pessoas hiperconsomem buscando felicidade de curta duração, que é isso que a gente vê acontecer. Para muita gente, sabe, se a felicidade demora o tempo em que o entregador do Mercado Livre está na sua porta. Ele foi embora, a felicidade acabou. Você vai lá e refaz o ato do consumo. Ora, mas como isso se comporta com as novas gerações Z e Alfa, que pela revolução da noética, isso também é um braço da filosofia que estuda os fenômenos subjetivos, né, da vida humana a partir dos olhos da ciência, isso não tem nada a ver com religião. Ela estuda a espiritualidade, que também não tem nada a ver com religião. Você fala assim, tá bom, quando a gente olha tudo isso, as duas novas gerações Z e Alfa escolhem dar sentido ao uso, não
a posse. Agora, Silvana, quanto tempo da vida da gente aqui, nós dois, colocamos para as pessoas terem coisas? A vida inteira. Todo mundo está trabalhando para as pessoas terem coisas. As duas novas gerações não querem ter, elas querem então simplesmente usar o excesso. Então, por isso que vem todas essas questões. O trabalho vai mudar? Vai. É que nem muita gente me pede, né, Silvana? Piaz, dá para falar de futuro do trabalho? Dá, desde que você consiga me dizer em qual economia você quer trabalhar. Você quer continuar no capitalismo tardio? Não, não dá para a gente falar sobre isso, porque ele está desmontando. Então, se eu tenho que ter olhos críticos para entender que o capitalismo tardio, o capitalismo neomarxista, que é o capitalismo que veio logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, começou lá na era de ouro do cinema americano, no Plano Marshall, num processo pós-guerra difícil, onde teve-se que dar uma desfibrilação na economia global e foi colocado um monte de dinheiro. Eu não posso esquecer nunca mais que o primeiro movimento que aconteceu foi Marilyn Monroe fazendo show para os Marines nos navios de guerra americano. Pô, você tem que saber que a história já contou essa história, não é? Então, quando você olha tudo isso, você fala, tá, os grandes musicais da Broadway, a era de ouro do cinema americano, que era a felicidade restrita, para dar um choque de felicidade, mesmo que ela fosse idealizada, para você setar o universo criativo das pessoas. Claro que quando a gente fala de ressonância, e ressonância é o nível de troca que você tem com o planeta, né? Ele olha uma das coisas mais terríveis que a gente pode olhar. Porque onde eu deveria ter ressonância, eu deveria, então, olhar para o mundo de uma maneira um pouquinho diferente para eu criar um novo código com ele. Eu não tenho esse tempo, não é isso? Então, quando a gente fala sobre isso, escondido lá na mitologia romana, Silvana tem um troço chamado ali o tal do Janus, né? Eu tatuei Janus aqui no meu braço, você não vai ver direito aqui, mas eu tatuei ele para nunca mais eu esquecer dele, que o Janus, ele é o Deus eterno dos começos, né? Você pensa que é à toa que janeiro? Por que janeiro, Janus? Porque quando você precisa ver o horizonte, você abre a janela. Por que você acha que começa assim? Porque ele é o grande Deus dos inícios. Que tempo você tem hoje você se conectar com a natureza? Que tempo você tem hoje você se conectar com o horizonte? Que tempo você tem de exercer o silêncio? Aliás, o luxo do futuro é o quê? Silêncio, a privacidade e o tempo. Não teremos. Tem alguns lugares no planeta onde isso é possível? Claro que tem. Você já buscou todos eles? Provavelmente não. E você vai morrer de depressão, vai tomar um balde de Rivotril no segundo dia, porque esses lugares que não oferecem nenhuma atração, não é? Você vai ter que viver com o ciclo do dia. E aí você vai perceber o quanto o peso do dia pode ser insuportável, porque ele não passa. E isso causa para você uma ruptura. Então, o tempo, quando a gente fala, ele é o principal elemento de tudo isso. Ele é o elemento que não te deixa conectar com o futuro. Por quê? Tempo é dinheiro. É como se eu estivesse andando numa escada rolante, ao contrário. Eu tenho que sempre acelerar, 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 acelerar. Eu uso você como uma máquina para você conseguir resultados absurdos. Eu nem pergunto o seu nome, eu só quero saber do teu resultado. Eu estou na pressão do resultado. As empresas são curtoprazistas. Silvana, como é que eu penso o futuro quando as empresas pensam o futuro de uma maneira diferente? Que para elas o futuro dura 3 meses, porque elas são reguladas pelo trimestre. Ainda é assim? Acho que é, não é? Ainda se você não estiver falando do final do mês, né? Porque algumas áreas é o fechamento do mês, não vai ser nem Ah, longo isso é. prazo. Então, isso, perfeito, porque o futuro é o quarto mês, quando tudo começa de novo. E ninguém conseguiu perceber até hoje que nem o fechamento, a porcaria do fechamento, foi feito para fechar. As pessoas perdem vida tentando fazer uma coisa estúpida. Fechamento não foi feito para fechar, porque ele tem dados que são criados por pessoas diferentes, pessoas criam dados de maneiras diferentes. E quando todo mundo tem a sua base de dados, quando chega no fim do mês, põe todo mundo um contra o outro, é claro que eu não tenho uma lógica comum. E é claro que você não tem uma descrição do que aquele dado significa. Eu não tenho uma descrição congelada de como eu tenho que produzir aquele dado. Fica ao sabor das pessoas. Cada pessoa tem uma base de dados. Quando você põe um contra o outro, nada funciona, porque ele não tem uma visão única. Então, por que insiste? É perda de vida, é perda de tempo, é perda de futuro. Porque é um tempo gigantesco perdido assim, mês atrás de trimestre, atrás de trimestre, atrás de anos e anos, fazendo tudo igual
que não tem o menor sentido. Por que não dá certo? Porque eu não automatizei os dados. Poderia ter feito isso? Claro que sim. Eu preciso ser usado como humano para produzir dados? Então, claro que não. Então, por que é que você perde a sua vida naquela porcaria do Excel, de novo, né, usando você como humano para produzir dados? Isso é tarefa de tecnologia, não de gente. Eu preciso de você, gente, você também, Silvana, para poder analisar os dados e criar um futuro. Você está sendo usado de maneira ruim. A pergunta é, Sil, por que você faz o que faz? Então, a questão mais tensa aqui é que a aceleração vai deslocando você sistematicamente do teu eixo. Quando vem pandemia e você junta viver, trabalhar e aprender, passou a ser uma coisa só, sempre foi, porque na realidade isso diz respeito à própria evolução humana, você tem que aprender para viver, você não sabe muito bem se você aprendeu porque ele é a expressão da sua vida, você não entendeu muito bem se de repente eu tenho que, né, trabalhar com aquilo que expressa a minha vida, portanto eu vou aprender sistematicamente. Não, está todo mundo ainda estudando para conseguir um estoque de conhecimento para poder colocar você no trilho competitivo perante os outros. Isso não faz mais nenhum sentido, nenhum sentido. Que tempo você tem para você romper com tudo isso? A pandemia foi terrível com relação a isso, porque na realidade a pandemia, ela fez uma coisa maravilhosa e algumas coisas muito ruins, não é? Tudo que é ruim com pandemia. A pandemia estruturou uma Aqui, acho que eu nova. pegando esse gancho da pandemia, eu acho Ok. que foi um momento que a gente fala de ressignificar. Uhum. Todo mundo conhece alguém que pivotou carreira, que quis abandonar o que Claro. estava fazendo, se reinventar e assim por diante. Quando você fala de nova economia, novos modelos de trabalho, a gente está falando de um híbrido que não existia, de um remoto e de, enfim, uma série de outras opções. Mas ao mesmo tempo, tem aquela sensação que a gente dá 2 passos para frente e daqui a pouco a gente quer voltar 3 para trás. Porque evolui na questão de gestão de confiança, liderança humanizada, teve várias coisas que evoluíram, mas daqui a pouco a gente quer voltar para o comando e controle, grandes corporações voltando de volta para o presencial, uma guerra infinita de como que eu convenço as pessoas para falar, putz, ó, que é divertido, vamos aqui, vamos criar. E um movimento que parece antagônico, alguns voltando, outros tentando deixar ir, se permitindo, movimentos de países tentando equilibrar a jornada, fazendo experiência de 4 dias. Assim, não tem resposta pronta, porque cada cultura e cada momento vai encontrar essa equação. Mas o que que você tem visto nesses estudos e tendências e tal, que você tem um spoiler aí para nos dar? Olha, o que eu estou vendo é uma desconstrução terrível, Silvana. E eu, se eu tivesse no papel das empresas, estaria muito preocupado. Isso eu tento praticamente todo dia, porque minha zona de trabalho é com liderança, sempre colocando essas questões de que, no meio dessa bagunça toda, as empresas perderam aquele magnetismo que elas tinham delas determinarem como o futuro será. Por isso que a gente tem um choque de modelos. Se você pegar, por exemplo, o ano passado, 79% das demissões ocorridas no ano passado, 80% foi demissão voluntária. O que isso significa? Que as pessoas também estão vivendo algo que não faz mais sentido para elas e elas preferem, de repente, fazer uma pivotagem onde elas vão colocar nas duas balanças, né, nos dois pratos da balança, o que é a minha felicidade, então o que é a minha vida e resolve colocar uma outra questão na base. Talvez. Porque, na realidade, a ausência de futuro também estratégico, né? Exatamente como a própria Daniela está colocando aqui, não é? A falta de propósito, de intencionalidade. Claro, eu estou vivendo expectativas de outros, não é? Então, na realidade, ô Daniela, a questão do propósito ela é tão incomodante, porque a gente sempre fala e eu tenho alunos que me perguntam, tá? Daniela Silvana, pergunta assim, Piazza, eu não sei onde está esse propósito que vocês falam, como se fosse assim um plus a mais, sabe assim? Um plus a mais. Eu falo assim, eu não sei o que é isso. Eu falei, criatura, você nasceu por quê? Por quê? Você virou o quê? Um pop-up do mundo? É isso? Você apareceu aqui? Que resposta você veio dar aqui? Você veio aqui para falar o quê? Você veio aqui para provocar o quê? Qual a tua escalada de mudança? Você é inconforme com o quê? Então, Daniela, quem tem propósito, faz tudo de propósito, não é isso? Não faz nada por acaso, correto? Agora, a gente não vê muita gente fazendo as coisas de propósito, a não ser quem está abrindo mão do modelo que perdeu sentido. Então, quando você fala do nomadismo, e tem muita gente truqueira no meio do caminho que fala assim, ai, me mudei para Portugal, virei nômade. Não, mentira, isso é uma fake news. Fake news, nômade é nômade.
está cada dia num lugar, está andando por 100 países, né? Está absorvendo culturas, está abrindo outras janelas, né? Que nem a gente falou aqui, está começando anos diferentes com outros janeiros, não é isso? Então está sempre começando num outro grau. Por que que então o nômade tem uma propriedade maior de se descolar dos modelos? Pela ressonância. Se todo dia eu estou abrindo a minha janela, eu estou vendo um cenário novo, é óbvio que quando você tem, né, a questão da reconexão com o meio ambiente que você está inserido, você tem outros insights. Por quê? Na realidade, o que acontece? A ressonância não é só a questão que você tem de abrir a janela e ver qualquer outra coisa. Uma música, uma exposição de arte, uma discussão com amigos, né? Assistir filmes juntos e debater, tudo isso abre janelas de ressonância, onde você tem algo que é feito de uma maneira muito, muito, muito aberta, e onde a gente poderia ter, então, uma troca de conhecimento muito grande, buscando, então, novos horizontes. Não é isso? Então, quando eu tenho gente que consegue romper com tudo isso e é feliz, obrigado, existe uma coisa muito tensa aí no meio do caminho, né? A gente acha que trabalhar é muito legal e muita gente diz que trabalha porque tem boleto para pagar, né? Então ela acaba entendendo que o trabalho que ela tem é um contrato de aluguel, onde ela troca aquilo que ela pensa e faz por grana. Ele tem um contrato de aluguel, mas ele é muito seco, né? Ele é muito seco. As empresas também erram, ô Sil, porque ela continua contratando gente por currículo. Lá no LinkedIn, ainda continua demitindo por comportamento. O que que falhou? Convergência de valores. Óbvio, continua cometendo o mesmo erro. É claro que eu preciso ter todo mundo junto? Não. Nem mais em missa de sétimo dia você precisa isso. Não é? Não precisa estar todo mundo junto, porque não faz sentido. Eu posso ter todo mundo junto? Posso, deveria. Para quê? Para criar, para cocriar futuros possíveis. Não para trabalhar usando você como produtor de dados. O que eu vejo por aí nas minhas andanças pelas empresas tem sido cada vez mais raro, todo mundo com a cara enterrada no notebook, foninho de ouvido, tem ressonância? Nenhuma. Tem conexão com gente? Nenhuma. Então por que tá lá? O Newton tem uma pergunta. Piazza, as Me conta. provocações aqui, tu é uma máquina, né? Se deixar, tu deixa, vai deixando um ponto aqui, entre outros. Te mando Tem pro uma, SUS. tem uma coisa que me provoca, tem uma pergunta poderosa, né? Que eu geralmente utilizo quando eu estou com as pessoas, é o que você quer, né? Mas geralmente a pessoa não sabe eventualmente o que quer porque ela não tem um propósito, ela não tem um porquê. Ela tem muitos comos, mas o porquê da existência, o motivo real dela, o DNA dela, o que que ela é de verdade, ela não tem e desconhece. Ela vê facilmente missão, visão e valores dentro das empresas, isso a Silvana e todos aqui estão muito familiarizados, mas a constituição pessoal dela inexiste. Então tá aí uma provocação que você está fazendo, porque as pessoas realmente estão sem sentido na vida. Elas não sabem o que querem. E por não saber o que querem, dificilmente vão atingir um propósito. E passa a vida. O tempo passa. Aliás, nós estamos no dia 12 hoje, né? Finalizando o dia 12 de março. Então, obrigado pelas provocações. Está fazendo muito sentido. Imagina, Newton. Olha, o que que eu respondo aqui para você? Propósito é um negócio que é nato. E o propósito, ele mora na sua pior indignação. Essa é a primeira que eu ouço. Sempre tem uma historinha bonita para chegar no propósito, mas da indignação eu não sabia. Rui, conta aí a tua pergunta. Grande amigo Piazza, como é que tá? Faz tempo que Eu eu tô não te vejo ótimo. desde a época da Acto Nobel. Meu Deus. Mas a grande provocação, assim, que acho que faz sentido é que as empresas, né, falando no mundo corporativo, né, as empresas continuam contratando as pessoas por serem diferentes e dispensam elas por não se tornarem iguais, né? Então, acho que esse Maravilhoso. é um grande desafio, né? Você quer aquele profissional, você, putz, mas ele pensa diferente, mas ele vai agregar muito na equipe. Quando vê 2, 3 meses, 4 meses, putz, mas ele não está inserido aqui na equipe, ele não faz parte, ele não pensa igual a gente. Então, ele vai embora. Então, Claro. fala um pouco disso também. Claro, obrigado, Rui. Ó, prazerzão de ver você. Ora, o que acontece, o Rui? É super simples, porque na realidade todo mundo acha que o diferente é sempre o outro, nunca a gente, né? Então tem alguém também que é dono da régua do que é o diferente, não é?
Então, ficar achando que... É como outro dia, eu vou te dar um exemplo aqui. Outro dia me ligaram aqui e falaram assim, Piazza, você que... Porque eu já trabalhei com maratonas, sabe, de conhecimento, com os hackathon, com autistas. Meu Deus, são maravilhosos, Rui, são maravilhosos. Não há hackathon possível nesse mundo sem autista. Eu lido com muitos no agro, daqueles que têm uma resistência até de fazer uma reunião social simples. Tem gente com espectro tão profundo, Rui, que não banca nem isso. Eles são absolutamente maravilhosos. Mas a criatura me liga e fala assim, Piazza, você que lidou com tantos autistas, tem algum para me recomendar? Eu falei, por quê? Assim, porque falta um só para o meu inventário fechar. Falei, então, eu tenho um monte, mas eu não vou te recomendar nenhum. A gente está numa discussão aqui porque a gente atrai esses públicos. Olha como a figura fala. A gente atrai esses públicos. Quer dizer, é o diverso não desejado, né? Mas a gente não sabe o que dá para eles fazerem. Falei, então, criatura, sabe o que acontece? Quando você dá um tiro no pé, é impressionante a capacidade que você tem de acertar os 4, porque não é para dar nada para eles fazerem. A diversidade, lato sensu, é a diversidade além da justiça social. As empresas não conseguem aprender isso, porque na realidade, num mundo extremamente caótico, dispar, um mundo que se apresenta como um caleidoscópio, cada hora o mundo está se apresentando de um jeito, com questões super relevantes, pivotando o tempo inteiro. Nesse mundo que é de domínio do caos, dentro do caos, Rui, eu tenho uma janelinha desse tamanho que as pessoas pensam que o caos é uma balbúrdia. Não é. O caos, o sistema caótico, ele tem uma janelinha desse tamanho, onde eu consigo enfiar o corpo e os cotovelos, não é? Eu tenho uma margem muito pequena para eu poder entrar, que é justamente a questão de que o mundo caótico, o caos, ele é muito sensível nos seus momentos iniciais. É lá onde eu tenho que estar. É lá, não é no fim do trimestre, que nem a Silvana falou aqui. Tá todo mundo trabalhando para pôr a porcaria do balanço no ar. Como é que a gente olha isso? Quando eu tenho diversidade além da justiça social, eu tenho que entender que o poder diverso está na equação de como o mundo caótico se exprime. Se eu sou alguém que nasceu em épocas diferentes, de pais diferentes, que tiveram, né, então culturas diferentes, que me deram uma cultura diferente, não é isso? E que me traz uma cultura regional, de onde eu criei, do tipo de educação, de como eu vejo o mundo, quando a gente coloca todo mundo junto, então, eu tenho que entender que a diversidade está à disposição da cobertura de cognição do mundo possível dentro do universo caótico. Cada pessoa nesse ecossistema é uma visão diferente. Cada pessoa nesse ecossistema é um espelho diferente. Se eu preciso, num mundo caótico, trazer inteligência sobre ele, eu tenho que explodir percepção sobre ele. Mas, na realidade, como é que as empresas usam diversidade? Elas querem ter todo mundo diferente para ser todo mundo igual, porque ainda tem aquela maldita daquela coisa do espírito de corpo, onde eu tenho que vestir a camisa. Não é isso? Quando eu tenho que vestir a camisa, fica todo mundo igual. Onde não tem conflito, a gente não tem inteligência. Portanto, para que serve a diversidade? Rui, para a gente criar conflito. As empresas confundem isso com confronto e não deixam fazer nada, porque as pessoas não sabem o que é confronto, o que é conflito. A nova inteligência nasce no conflito, porque a forma com que as pessoas veem o mundo ajuda fundamentalmente na forma com que a gente enxerga o mundo caótico. Se eu estou nele, eu preciso estimular conflito. E aí eu acabo mandando embora uma pessoa porque ela dissona de todo o resto, porque ela ficou igual, o igual, né? Mais diverso que você tem. Aí rompe na raiz, porque na realidade as empresas querem ter só para fazer check the box. Vai fazer check the box para inventário de caras diferentes, de pop-ups de caras diferentes. Desculpa, a Rui não tá fazendo diversidade, ela tá fazendo palhaçada, porque ela tá fazendo só o álbum de figurinha da Copa, né? Fala, Rui. Não, com certeza. Não, com certeza. Eu tava perdido aqui com o microfone. Mas com certeza é bem isso. Quer dizer, a gente cria cotas nas empresas para preenchê-las
mas não com o objetivo de criar inteligência, de criar inovação, como você falou, de criar, né? E aí vai para uma SW, SX lá para fazer a inovação naquela semana. Aquela semana é a semana da inovação. Terminou o evento no Texas, volta. Não, agora não tem mais inovação, voltou todo mundo para as regras e para né, os princípios e para as normas e para os procedimentos. Claro, e é justamente o lugar onde você tem passe livre para exercitar a sua diversidade visível, porque lá não basta estar lá, você sabe como é essa estrutura, né? E eu, na minha carreira toda, sabe, Rui, eu fui publicitário por milhões de anos, sou da área de comunicação corporativa, morri, né, no mundo das empresas com comunicação corporativa, mas eu sempre trabalhei na área de comunicação, eu fui anos, décadas, né, lá para o Festival de Cannes. É tudo igual, é para ver e ser visto. É só para isso. E quanto mais esquisito parecer, mais parece que eu sou diverso, mais parece que eu sou mas nada acontece se eu não tiver uma foto no Instagram. Porque eu tenho que dizer que eu sou incluído. E isso significa que eu preciso de um painel instagramável para dizer, então, uau, eu estou aqui no maior festival de inovação da Terra. Não, não é. Não se cria nada. Quer um exemplo? No ano de 2022, quando veio aquela porcaria do metaverso, e eu logo de cara já falava que o metaverso seria o paraíso da fuga da realidade humana, e eu já ouvi uns troços, Rui, pelo amor de Deus, ia eu pro Rivotril, né? Porque aí o povo falava assim, Piazza, agora, ouvi isso, uma vez lá no Cubo, lá onde a Silvana vai levar todo mundo, né? Piazza, agora finalmente você vai poder, você, homem branco, heteronormativo, vai entender o que é o racismo. Eu juro pra você que foi uma bigornada, porque eu falei assim, desculpa, eu não entendi nada do que você falou. Porque no metaverso, olha a explicação, porque no metaverso você pode ser quem você quiser, você pode ser um preto. Eu falei, criatura, o racismo não tem nada a ver com cor, racismo é cultura. Eu não tenho a cultura, eu não consigo compreender determinadas coisas que são sentidas por pessoas que são vividas, porque elas são extremamente absorvidas por uma cultura que eu não tenho. Muitas coisas eu não consigo entender porque eu não vivo o que você vive. Se você acha que ser preto é uma questão de cor, não, desculpa, nós estamos num mundo completamente errado. Então, só pelo fato de eu poder ter cabelo e ele poder ser loiro e eu poder ser preto, então, o que é isso? A fuga da realidade humana? É isso? Não deu nem para terminar 2022, que aconteceu com o metaverso. Veio o Zuckerberg, o que ele falou? Ah, então, a gente deu um aplique no mundo inteiro para ganhar uma grana, porque ele estava ruim do balanço, não era? Então ele falou assim, a gente criou um troço, mas na realidade sempre foi realidade aumentada. Todo mundo sabia. Quem pensa, sabia. Mas o que aconteceu com a hype? Tá todo mundo na hype. Então, SXSW, como Web Summit, é hype. Não importa o que se discuta lá, o que importa é eu estar presente. Isso é narcisismo. Bom, com essas provocações, vamos Sil, decantar a informação. Diga. boa noite, Boa Adriana. noite. Eu tô ouvindo tudo isso assim, eu fico pensando, tá, eu não tô mais no mundo corporativo, né? Mas assim, eu muitas vezes não me senti encaixada, né? Eu paguei muito preço em função de ser assim. O fato é, isso é um grande dilema, porque como sobreviver no mundo corporativo que, em tese, na teoria, é diversidade, inclusão e tal, mas, na verdade, se tu não for aquela coisa diplomática, enquadradinha e tal, você é expurgado. É muito complicado isso. Então, ou a gente se suicida, ou a gente sobrevive. E eu acho que as pessoas têm optado por sobreviver, né? Enfim, é isso que me ocorreu, assim, a partir da tua fala. Adriane, eu não entendo por que você não se encaixa. Você disse isso, eu não entendi por quê. Digamos assim que eu sou uma mulher muito posicionada. Isso é maravilhoso. O que tem de errado nisso? Silvana Rio já me conhece, né, Sil? A gente trabalhou juntas. Eu não conheço você, mas já gostei de você desde sempre.
Porque tem que Hum, ser, porque esse mundo não tem espaço para a gente ficar, sabe, Morno. sabe, olhando o mundo de uma maneira diferente, ou você se posiciona, então você está mais indo do que você imagina, porque tudo que a gente precisa é ter um posicionamento muito claro. Não, eu estou vendo você, sem preconceito nenhum, mas porque também como eu vejo lá no videozinho, né, eu estou me vendo aqui na minha janelinha, eu sou baby boomer, eu fui treinado pela educação de base para sobreviver, Adriane. Porque eu sou da cultura pós-guerra, eu sou da cultura da Revolução, eu nasci em 1960, né? A Revolução de 64, sou filho da Revolução e sou filho da escassez pós-guerra de meus pais e meus avós que vieram num navio para reconstruir absolutamente tudo, aquilo que a gente chama da geração de ferro, não é? Hoje a gente tem a geração do floquinho de neve, né? Olhou, derrete. É um negócio impressionante como as novas gerações são todas muito frágeis. Mas comparado ao que a gente teve com nossos pais, que foram a geração de ferro, meu Deus, eles deram tudo para a gente aprender a sobreviver, que é algo que estava muito intrínseco na vida deles, na história deles. Não é? Então, a gente foi criado para quê? Para você ser muito resiliente, para você não entrar em zona de confluência, de confrontos, porque você podia perder o emprego, tinha que trabalhar numa empresa para a vida inteira, não é? Preferência para serviço público, onde você tinha estabilidade, te forçava um diploma, pagando os cursos a peso de ouro, às vezes sem poder cobrir um curso, né? Fazer o diabo para a gente poder estudar. Para quê? Para finalmente, depois, no fim dessa saga toda, você ser alguém na vida. A pergunta, ela é simples, Adriane. O que é exatamente ser alguém na vida? O que é isso? Às vezes, não é sobreviver. Para muita gente, conseguir viver já é uma coisa muito legal. Então, na realidade, qual é a desestruturação do modelo? A gente hoje sabe como viver sem ter um emprego. Talvez não ganhe o que deveria ganhar, ou talvez ganhe o triplo. A gente vai saber ao longo do período, não é isso? Então, quando a gente fala que viver, trabalhar e aprender é eu uma diria coisa para só. você que, como alguns dizem por aí, foi um livramento, porque hoje só trabalha comigo quem efetivamente deseja lidar com os conflitos e com as provocações, enfim, né? Mas, assim, levou muitos anos, né, para que Acho que tem eu uma pudesse chegar maturidade da nesse estado. jornada, né? É, é.